Hoje a gente vai mergulhar numa história impressionante. Uma história de sobrevivência, de inovação, que literalmente construiu o mundo em que a gente vive. Essa é a jornada incrível de como as plantas saíram da água e conquistaram cada canto do planeta. Para começar, olha só esse número, 60%. Sabe o que é isso? É a porcentagem do Brasil que é coberta por florestas. Isso faz do nosso país o segundo com a maior área florestal do mundo. Esse número, por si só, já dá uma pista do tamanho do domínio das plantas. Um domínio que foi conquistado ao longo de milhões e milhões de anos de evolução. E essa dominação toda, ela não está só lá na floresta, não. Ela está bem aqui no nosso dia a dia. Pensa só, a roupa que a gente veste, provavelmente de algodão, o cafezinho de manhã, a madeira dos móveis, o papel dos livros e, claro, a base de quase tudo que a gente come. É um fato, a nossa vida é completamente cercada e dependente do reino vegetal. Então, entender essa jornada é fundamental, porque no fim das contas, a história delas é a nossa história. As plantas são a base de tudo. Elas produzem o oxigênio que a gente respira, elas ajudam a regular o clima e sustentam praticamente todas as cadeias alimentares da Terra. A grande pergunta é, como isso aconteceu? Como é que seres tão simples que viviam na água conseguiram fazer essa transição e dominar o ambiente terrestre de forma tão espetacular? Para entender isso, a gente precisa fazer uma viagem no tempo, uma longa viagem. E nessa nossa viagem a gente vai conhecer 4 protagonistas principais. Cada um deles representa um pulo evolutivo gigantesco. A gente vai ver os primeiros passinhos tímidos fora d'água, a ascensão das primeiras grandes florestas, a invenção genial da semente e, por fim, a explosão de cores e estratégias com as flores. Bom, vamos começar essa história. Primeiro vamos conhecer as verdadeiras pioneiras, as briófitas. Foram elas as primeiras corajosas a deixar a segurança da água e tentar a vida em terra firme, há mais ou menos 500 milhões de anos. As briófitas, como os musgos que a gente vê em muros úmidos, são sempre pequenas e rasteiras por um motivo bem simples. Elas não têm vasos condutores, não têm um encanamento interno. A água e os nutrientes precisam passar de célula a célula, o que é um processo lento e limita muito o tamanho delas. E o mais importante, elas dependem totalmente da água para se reproduzir. Foi um primeiro passo incrível, sem dúvida. Mas essa dependência da água era uma amarra. Elas ficaram basicamente presas à beira da água. Para conquistar o resto do planeta, as plantas precisariam de uma nova solução, um novo superpoder. E essa solução veio com o grupo seguinte, as pteridófitas. Elas não só resolveram o problema da altura, como foram as responsáveis por criar as primeiras grandes florestas que a Terra já viu. Aqui dá para ver bem o tamanho do avanço. As pteridófitas, como as samambaias, desenvolveram a grande inovação da época, um sistema vascular. Esse encanamento interno permitiu que elas crescessem para cima, com raízes de verdade para buscar água e caules para competir pela luz do sol lá no alto. E o que é esse tecido vascular? É exatamente isso, um sistema de canos. O xilema leva a água e os sais minerais das raízes para cima e o floema distribui a energia produzida na fotossíntese por toda a planta. Essa foi a invenção-chave que permitiu às plantas finalmente crescer e virar árvores. Então, problema da altura resolvido. Mas ainda tinha um porém. Na hora de se reproduzir, a limitação era a mesma das ancestrais. Elas ainda precisavam de um meio líquido para o gameta masculino nadar até o feminino. Ou seja, podiam ser altas, mas ainda tinham que viver em ambientes úmidos. A evolução, então, tinha um novo desafio pela frente. Como se livrar de vez dessa dependência da água para poder conquistar os ambientes mais secos e dominar o continente de verdade? A resposta para essa pergunta veio com as gimnospermas. E a solução que elas trouxeram foi uma das invenções mais geniais da natureza, algo que mudou as regras do jogo para sempre. Essa invenção foi a semente. Pense nela como uma espécie de cápsula de sobrevivência. Um kit completo com o embrião da planta, um lanchinho para ele começar a vida e uma capa protetora. Isso permitiu que a nova geração de plantas pudesse esperar o momento certo para germinar, sem depender de umidade constante. As gimnospermas, como os pinheiros e as nossas araucárias, combinaram a semente com outra novidade, o grão de pólen. O pólen permitiu que a fecundação acontecesse sem água, viajando com o vento. Com essa independência e com folhas adaptadas a climas mais hostis, elas finalmente puderam conquistar os ambientes mais frios e secos do planeta. A essa altura, parecia que a conquista estava completa, certo? As plantas já eram altas, já tinham sementes. O que mais poderiam inventar?
Bom, o último grupo, as angiospermas, desenvolveu estratégia final para a dominação global, a arte da atração. A polinização pelo vento, usada pelas gimnospermas, funciona, mas é meio na base da sorte. As angiospermas refinaram isso. Elas criaram duas ferramentas incríveis. As flores, para atrair animais que fariam a polinização de forma muito mais eficiente, e os frutos, para convencer esses mesmos animais a levarem as sementes para bem longe. E o resultado dessa estratégia foi avassalador. Hoje, as angiospermas, as plantas com flores e frutos, dominam o planeta de forma absoluta. A imensa maioria de todas as espécies de plantas que existem faz parte desse grupo. Então, o grande segredo aqui não foi só uma nova tecnologia. Foi uma nova filosofia, a parceria. As angiospermas terceirizaram a polinização e a dispersão de sementes para os animais, criando uma rede de colaboração mútua que se provou incrivelmente eficaz e impulsionou uma explosão de diversidade, tanto para as plantas quanto para os animais. E essa parceria, forjada há milhões de anos, é hoje mais crucial do que nunca. Como essa citação deixa claro, o desaparecimento de polinizadores como as abelhas é um sinal de alerta gravíssimo, porque ameaça diretamente a nossa própria produção de alimentos. É um efeito cascata. Sem os polinizadores, muitas plantas não conseguem mais se reproduzir. Sem essas plantas, a comida começa a faltar para um monte de espécies na cadeia alimentar, incluindo a nossa. E isso nos leva a uma reflexão final. A longa jornada das plantas é uma história de inovação e principalmente de cooperação, que criou o mundo como o conhecemos. A pergunta que fica no ar é, se essa rede de parcerias, que levou milhões de anos para ser construída e que sustenta o nosso planeta se romper, o que vai acontecer com o mundo que elas nos deram?